A ambição é uma coisa muito boa, ela move pessoas, cria metas e aqui no nosso caso, tira o corredor do sofá e o coloca na rua. Já sem ambição, ninguém evolui. Mas na corrida, como em quase tudo que envolve o corpo, ambição sem medida algumas vezes vira problema. Hoje eu quero te falar sobre um comportamento muito comum entre corredores, a ambição exagerada, aquele desejo constante de fazer mais do que o corpo, a rotina e o histórico permitem. Não é sobre falta de vontade, é justamente o excesso dela. Deixa eu deixar claro isso logo de início. Ambição não é defeito e o problema não é querer correr mais. Não é querer melhorar o tempo, não é sonhar com uma maratona, com várias outras corridas, uma ultramaratona ou uma prova desafiadora. O problema começa quando o desejo passa a ignorar a biologia. A corrida responde a estímulos, mas também cobra custos. E esses custos não podem ser pagos antecipadamente. Na prática, eu vejo como a ambição exagerada se manifesta de várias formas. Corredores que querem aumentar o volume rápido demais, treinar forte em quase todos os dias, correr várias maratonas no mesmo ano, emendar provas sem fase de recuperação, ignorar sinais claros de fadiga. E tudo isso geralmente vem acompanhado de uma frase clássica: sem problemas, eu aguento. Mas a questão não é aguentar, é o que vai sobrar depois. E de onde vem essa pressa? Raramente essa ambição nasce do corpo, ela nasce da cabeça e ela vem da comparação com outros corredores, do feed do Strava, das redes sociais mostrando só o resultado final, da ideia de que se ele consegue, consigo também. Mas cada corpo carrega uma história diferente: idade, rotina, sono, estresse, lesões passadas. Ambição sem contexto vira ilusão. Existem alguns sinais claros que pude captar de que a ambição saiu do lugar saudável. Incômodo com os treinos leves. Quando a ambição sai do lugar saudável, o treino leve começa a incomodar. O corredor olha para aquele dia mais solto e sente que está perdendo tempo. Falta paciência para respeitar o papel daquele treino dentro do ciclo. O problema não é o treino ser leve, é o ego não aceitar que nem todo dia precisa provar alguma coisa. Quando o treino leve vira ameaça, algo já saiu do eixo. Sensação de culpa ao descansar. O descanso deixa de ser visto como parte do treino e passa a ser interpretado como falha pessoal. O corredor descansa, mas não descansa de verdade. Fica inquieto, se cobrando, achando que poderia estar fazendo mais. Essa culpa é um sinal claro de que o processo foi substituído pela ansiedade. Quem sente culpa ao descansar geralmente está treinando mais para aliviar a mente do que para evoluir o corpo. Frustração constante com o planejamento. O planejamento passa a ser visto como um limitador, não como um guia. O corredor começa a achar o plano conservador demais ou lento demais, mesmo sem conseguir executar bem o que está proposto. Surge uma irritação constante com a estrutura do treino, como se ela estivesse segurando o avanço. Quando o plano vira inimigo, é porque a ambição já está falando mais alto que a leitura do momento. Vontade de pular etapas. A pressa vira argumento. O corredor quer antecipar estímulos, aumentar volume, intensificar treinos antes da hora, sempre com a justificativa de que dá para aguentar. O problema é que o corpo até aguenta por um tempo, mas não assimila. Pular etapas pode gerar sensação imediata de progressão, mas costuma cobrar um preço mais adiante. Evolução que não respeita a sequência raramente se sustenta. Lesões recorrentes sem causa óbvia. As lesões começam a aparecer sem um evento claro que as explique. Não foi uma queda, não foi um treino específico, não foi um erro pontual. São dores que surgem do acúmulo, da insistência, da soma de pequenas decisões mal reguladas. Quando o corpo começa a frear sozinho, é sinal de que a ambição deixou de ouvir os avisos mais sutis. Quando o corredor começa a lutar contra o próprio planejamento, é porque algo está errado. Esse é o maior perigo da ambição exagerada. Ela não cobra o preço imediatamente. O corpo até responde por um tempo, os resultados até podem aparecer, mas o custo vem depois. Tendões sobrecarregados, fadiga acumulada, sistema nervoso esgotado, perda de prazer, queda de performance. É bom ressaltar que acabamos de ver um conjunto de consequências, mas apenas uma delas pode ser o sinal para uma avaliação sobre os exageros. E mais, muitos corredores confundem isso com falta de vontade, quando na verdade é o excesso dela. E aqui entra um ponto que pouca gente entende e que, como treinador, eu vejo o tempo todo. Muitas vezes o corredor não só pode, como precisa mudar a rota durante um ciclo. Não porque falhou,
mas porque continuar no mesmo caminho vai gerar prejuízo certo. Quando os sinais aparecem, fadiga acumulada, dores persistentes, queda de qualidade técnica, irritabilidade, insônia, insistir no plano original não é disciplina, é teimosia. E nesses momentos, mudar a rota vira uma intervenção de redução de danos. E pode significar reduzir volume, tirar provas do calendário, adiar metas, trocar estímulos ou até redefinir completamente o foco da temporada. Isso pode até doer no ego, sobretudo com um monte de planos amplamente divulgados. O corredor conta aos quatro cantos tudo o que pretende fazer e depois o ego fala mais alto e tenta manter o acelerador. Mas é o pé no freio que salva o corpo. E é aqui que um treinador experiente vai fazer a diferença. Não um que promete performance a qualquer custo, mas o que tem coragem de frear o atleta quando continuar, acelera o prejuízo. Vou te dar um exemplo real do que acabou de acontecer no grupo que treino. Um corredor tinha planejado pela segunda vez correr uma ultramaratona aqui na região, em dezembro passado. Nós sabemos que, além das bases sólidas para a maratona, é preciso uma preparação de meses para uma ultra. Na metade dessa preparação eu percebi a discrepância entre ela e a meta e dei um alerta. Eu disse a ele, olha só, estamos aqui num limite das coisas, mais precisamente o cumprimento do volume geral e também dos treinos longos. E se a preparação não se encaminhar para criar corpo e te dar condições mínimas, devemos abortar essa meta. O que você acha? E a resposta? Abre aspas. Eu consigo. Fecha aspas. Depois de algumas semanas, vendo que a coisa não mudou e que ele não se manifestava, dei outro aviso. Olha só, agora indico que você não tente mais essa meta. Redirecionamos a sua preparação e não haverá prejuízos. E mesmo assim ele insistiu em manter a ultramaratona. Foi quando eu disse, tudo bem, seu corpo, suas regras. Mas tem 4 detalhes que você precisa saber. Que teremos de ser mais agressivos com a gradação sobre o que te falta, que você terá mais dificuldades para cumprir a prova e não se espante se tiver que desistir lá pelos 2/3 dela, que você não vai conseguir a performance que estava esperando e que sua recuperação também será prejudicada. No final das contas, ele não conseguiu treinar nem mesmo o mínimo e, por sorte, decidiu não correr. Organismo e corpo foram poupados de eventuais sequelas, mas a frustração ficou visível, não sabemos até quando. Há alguns anos atrás, contraindiquei a maratona a outro aluno recém-chegado ao clube, explicando a ele 2 fatores determinantes. Sem um histórico favorável e sem tempo hábil de preparação, isso podia dar muito errado. E expliquei também a corrida como um processo onde tudo tem seu tempo e que esse desafio era prematuro. Mas ele insistiu. E movido por um senso de autodesafio muito forte, decidiu correr. Ele não só não concluiu a prova, como aprendeu da pior maneira tudo aquilo que tentei explicar. Depois dele ter ficado muito tempo longe da corrida, e a frustração explica tudo isso, fiquei feliz ao vê-lo correndo recentemente. Eu diria que muita ambição precisa de contenção, e que a ambição boa é aquela que respeita ciclos e quantidades, entende que evolução não é linear, valoriza a constância mais do que picos. Treinar menos do que você gostaria e mais critério em participações de provas, às vezes é exatamente o que permite você correr melhor e por mais tempo. Paciência também é uma habilidade treinável. O treinador não está ali para acelerar tudo, ele está ali para regular. Muitas vezes, o melhor treino é exatamente aquele que o atleta não faria sozinho, e o mesmo vale para as provas. E agora, falando por mim, tenho critérios muito bem definidos na orientação dos treinos e indicação de provas, atuando também como uma espécie de mediador, sempre focado na segurança e longevidade do corredor. Aceitar uma contraindicação a uma prova longa cedo demais ou abrir mão de competir várias vezes em um intervalo curto não é sinal de fragilidade, é sinal de leitura correta do momento. Quando o treinador freia, não é para atrasar o atleta, é para proteger o processo. Aceitar a contenção, os ajustes e até um não agora faz parte da maturidade esportiva. Quem não tolera ser regulado geralmente não está pronto para sustentar a própria ambição. Nem todo sim para uma prova é um avanço. Às vezes é só precipitação com data marcada. Então fica a reflexão. Você quer correr mais esse ano? Ou você quer continuar correndo nos próximos 10 ou 20? Ambição é combustível, mas sem freio ela não leva longe.
E na corrida, quem dura mais pode evoluir mais. Se esse vídeo te incomodou um pouco, talvez ele tenha cumprido o papel certo, porque quase todo corredor ambicioso já passou ou ainda passa por esse ponto de exagero. Querer evoluir não é o problema. O problema é quando o desejo de ir mais rápido ignora o tempo que o corpo e o processo precisam. Às vezes, o passo mais inteligente não é acelerar, é regular. Mudar a rota no meio do ciclo dói no ego, mas costuma salvar a continuidade. Se você conhece alguém que está competindo ou procurando melhorar demais, insistindo apesar dos sinais ou tratando toda a contenção como fraqueza, compartilhe esse vídeo. Não como crítica, mas como cuidado. Correr bem não é provar algo o tempo todo, é saber sustentar o caminho. E se esse tipo de reflexão te ajuda a correr melhor e por mais tempo, curta o vídeo, se inscreve no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui a corrida é tratada como processo, não como aposta. Bons treinos!